Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Me chamo Carlos Alberto, faço parte da equipe da Posto Seguro. Agradeço desde já a todos os nossos clientes e participantes e os convidados que estão aqui presentes para falar um pouco hoje de tarde sobre a resolução 968 da ANP. Ela que vai nos trazer obrigações a partir do dia 31 de julho agora de 2024. E qual foi a principal intenção da ANP com essa resolução? Foi de garantir a qualidade do óleo diesel comercializado nos postos revendedores e por transportador revendedor retalhista. Então, quando ela determina para que a gente realize essa drenagem, ela evita, vamos dizer assim, nos determina justamente com a intenção de evitar, né, que os consumidores adquiram o nosso produto, que é o óleo diesel tipo B, S10 ou S500, com contaminantes, principalmente com água, com partículas de água, que podem trazer isso, comprometer a vida útil do motor, a vida útil de filtros, inclusive dos nossos equipamentos, tá? O que a gente vai ver agora em seguida é o artigo 21 dessa portaria que vai entrar em vigor, que ela determina, através de 5 incisos, o que a gente deve fazer no dia a dia do posto revendedor. Então, como eu já falei anteriormente, vamos falar dessa resolução 968, que ela só entra em vigor a partir de 31 de dezembro de 2024. Falando do artigo 21 dessa mesma portaria, ele já determina no artigo 2º que tanques de óleo diesel B, de distribuidor de combustíveis líquidos, transportador revendedor de retalhista e posto revendedor de combustíveis precisa se adequar às exigências da própria portaria. No inciso 1, ele diz o seguinte, que no caso os postos de revenda de combustíveis com a periodicidade que trata o captur primeiro, a gente poderá ser ampliada a cada 15 dias, dependendo da necessidade de fazer a drenagem desse produto. O que foi que ele quis dizer nesse artigo 1º? Eu consigo visualizar, se eu for aqui para o inciso 2º, em caso da medição diária, ele trata o seguinte, que seja identificada a presença de água livre, deverá ser realizada imediatamente a drenagem. Então, o que foi que o artigo anterior ele quis me dizer com isso? Ele quis me dizer o seguinte, que todo dia eu tiro um relatório de estoque do meu produto, o saldo, o estoque inicial do meu produto, para inclusive fazer o lançamento do meu LMC. E o meu sistema, ele nesse dia não detectou nenhum vestígio de água. Mas 2, 3 dias depois, ele identificou que existe sim vestígio de água ou de outro contaminante no lastro do tanque. O que é que a portaria diz com esse inciso? Que eu preciso de imediato fazer uma drenagem desse tanque. Tá certo? Eu dei início aqui à portaria e gostaria de combinar com vocês o seguinte, a gente vai falar um pouco da portaria, em seguida eu abro para a gente tirar algumas dúvidas, fazer algum questionamento e depois é que eu dou continuidade, tranquilo? Já no inciso 3º, ele diz o seguinte, ó, uma amostra de cada produto armazenado colocado no dreno do fundo de cada tanque deve ser avaliada visualmente com relação à presença de água livre ou não. Ou seja, no momento que eu faço uma drenagem, eu identifico que o meu produto está limpo e isento de impureza, que não existe nenhum contaminante naquele momento, e eu consigo identificar que tudo ok, eu só faço registrar isso na planilha e está resolvido o problema.
Nesse artigo 4º, no inciso 4º, que ele diz: caso seja detectada a presença de água livre, partículas sólidas ou impurezas que não sejam possíveis eliminar no processo de drenagem, o agente deverá efetuar uma limpeza do tanque. Caso eu drene a água, caso o equipamento continue identificando que existe alguma mistura ao meu óleo diesel que não seja compatível à comercialização desse produto, aí eu devo tirar uma amostra desse produto, mandar para um laboratório, constatar que realmente esse produto está dentro ou fora da especificação, para ir acionar uma equipe para que faça a manutenção desse meu tanque, a retirada desse produto e, consequentemente, identificar qual foi o produto que está contaminando esse meu estoque de óleo diesel. Tá certo? Quando a gente fala no artigo, no inciso 5 aí, a gente fala da drenagem dos fundos do tanque, as avaliações dos produtos, limpeza de tanque, que deve ser um objeto de registro assinado pelo funcionário responsável pela realização desses procedimentos básicos, tá certo? Então, nesses 5 artigos, o que é que a ANP ela quis dizer para mim? Eu preciso diariamente estar conferindo, ou através do meu equipamento de medição, ou através de uma pasta d'água com a vara de medição que eu ainda estou utilizando na minha empresa. Só lembrando a vocês que a partir de outubro do ano passado, teve uma exigência da portaria 427, que ela fala da exposição do trabalhador com o benzeno, que ela já determina que os postos novos só abram com equipamentos de monitoramento e de medição de tanque. Tá? Os postos anteriores a essa data, dependendo da licença de operação e da adequação desse posto, é que vai passar a ter a exigência de usar esse equipamento de medição eletrônico ou não. Então, hoje, a grande maioria dos postos, ele com certeza ele já usa o equipamento eletrônico, e ele já tem por obrigação de atender a legislação e, consequentemente, ele acompanha diariamente se existe ou não algum contaminante no tanque. Eu só gostaria de dar uma dica a vocês, falando um pouco do nosso dia a dia do posto revendedor. É comum que eu tenha um equipamento, que eu venho utilizando ele há vários anos, que esse equipamento, essa sonda, ela não passou por manutenção recentemente, e ele acusa no meu tanque que eu tenho água. Mas eu, com todo o cuidado que eu tenho como posto revendedor, coloco a minha vara de medição lá com a régua, inclusive aonde a própria sonda está fazendo a medição, e eu identifico que no lastro do meu tanque não contém água. Então, pessoal, é comum acontecer esse erro nos equipamentos de medição, aonde os sensores, devido à vida útil dele, ele pegou alguma impureza ou está com alguma impureza que está acusando lá no meu equipamento de medição que eu tenho esse produto fora de especificação. Não necessariamente eu posso ter água, mas eu posso ter algum contaminante, algum produto que foi decantado ao lastro do tanque e agora está sendo acusado através dessa sonda de medição, dizendo que existe um erro e que precisa ser corrigido. Então, para os equipamentos que estão instalados por muito tempo, que já estão acusando que existe água sem existir, está na hora de fazer uma revisão nesses equipamentos e trocar ou fazer uma limpeza nessas sondas. Tá? A gente orienta que faça a primeira manutenção. Se houver a necessidade, tem que fazer a substituição do equipamento.
Eu só não posso estar emitindo um relatório diário de medição do meu tanque, acusando que tem água, e eu preenchendo a minha planilha, dizendo que não foi constatado água no tanque. Então, inclusive, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês esse modelo de planilha. Só que antes de compartilhar o modelo de planilha, eu queria já deixar uma dica para você. Essa obrigação do posto revendedor, ela passa a ser, a partir de agora, 31 de julho de 2024, que os postos revendedores serão obrigados a realizar pelo menos uma vez por semana a drenagem do fundo dos tanques e destinados ao armazenamento de óleo diesel, ou seja, todo posto que tiver um tanque de óleo... Não está saindo som, estão falando aqui. Oi? O som? Não está saindo som. Tá sem som aí, gente? Pessoal, tá sem som, é isso? Verificar o áudio, tá sem áudio. Só um minutinho. Voltou agora? Oi? Agora voltou. Voltou? Beleza. Voltou? Ok? Pronto. Então eu vou repetir, tá, pessoal? Por favor, vou repetir. Então, essa obrigação da resolução 968, ela vai ser a partir de agora, 31 de julho, para os postos revendedores. Esse posto revendedor que comercializa óleo diesel tipo B, quer que seja ele S10 ou S500, comum ou aditivado, ele tem que fazer pelo menos uma vez por semana a drenagem do fundo do tanque, destinado ao armazenamento de óleo diesel. Tá certo? E a própria portaria permite que essa drenagem seja feita a cada 15 dias. Então, eu tenho um controle diário, se não for identificado pelo meu equipamento de monitoramento, se não for identificado pela vara de medição que tem água no meu tanque, eu só preciso drenar esse produto a cada 15 dias e registrar isso em uma planilha. Tá certo? Eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de ir para as medidas de segurança, se existe alguma dúvida com relação à portaria, o nosso entendimento, a nossa obrigação que passa a existir a partir de 31 de julho. Existe algum questionamento? Por favor, pode colocar aí no chat. Tá tudo claro aí para vocês? Ninguém tá falando. Eu acho que o Carlos está querendo falar. É isso, Carlos? Abre o microfone de Carlos Santos aí, por favor, Neto. Vai lá, Carlos. Só o seu microfone está aberto. Não está ouvindo. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Deixa eu ver se eu consigo. Só o de Carlos. Vai lá, Carlos. Agora. Não está tendo som para cá, não. Verifica aí se o teu áudio está funcionando, que eu não consigo lhe escutar. Está aberto lá. Está aberto, mas eu não consigo lhe escutar aqui. Você quer digitar aí no chat qual é a sua dúvida? Por favor. Pode falar. Diz aí de novo. Sobre a drenagem da água. Quando se tem um equipamento e ele identifica, mesmo assim é necessário fazer cada Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está me perguntando o seguinte: mesmo o equipamento não identificando que tem água, eu ainda tenho a obrigação de fazer a drenagem? Foi essa a sua pergunta? Foi? Pronto, então vamos lá. Eu tenho a cada 15 dias a obrigação de drenar, sim, o lastro do meu tanque. Eu vou colocar aí uma proveta de 1 litro, essa drenagem, e eu vou identificar se esse produto está limpo e isento de impureza. Estando limpo e isento de impureza, eu vou devolver esse produto para o tanque e eu vou passar 15 dias monitorando através do meu equipamento de monitoramento
se vai existir contaminação ou não durante esses 15 dias. Tranquilo? Respondi a sua pergunta? Ficou claro? Show? Pessoal, mais algum questionamento? Pessoal, Posso fazer uma pergunta? pode sim. Como é que a gente faz essa drenagem? Eu não entendi. O que é que a gente coloca? Eu tenho que comprar uma bomba? Sabe o que você falou de uma proveta de 1 litro? Eu não tenho esse equipamento. Pronto. Pode dar uma explicação? Vamos lá. A proveta de 1 litro, ela faz parte do nosso kit de análise, tá certo? Então, provavelmente, todo posto revendedor, ele tem aquela proveta de 1 litro, onde na hora que a gente vai receber o combustível do caminhão-tanque, a gente faz uma análise para ver se ele está limpo e isento de impureza. E isso deve fazer parte do kit, que inclusive é uma obrigação da portaria 898, que fala da qualidade dos produtos de um posto revendedor, tá? Para a drenagem do tanque, existe sim, existe a necessidade da gente comprar uma bomba de drenagem manual, tá? E essa bomba, a gente vai ter que ou comprar tubo de PVC, que quem vende a bomba já vende esse tubo, ou adaptar um cano ou uma mangueira que, ligado a essa bomba de drenagem, consiga drenar esse produto debaixo do tanque. Tá certo? Fui claro com o seu questionamento? Sim, entendi. Eu achei que essa proveta fosse essa bomba que ia até lá embaixo. Entendi. Não, aproveita a nossa normal, a que a gente faz análise. Apenas eu citei a aproveita como exemplo, porque na hora que a gente drenar 1 litro, já que meu equipamento não mostrou que existe água, que foi a pergunta do Carlos, que não existe água no tanque, eu vou drenar mesmo assim o lastro do meu tanque. Através da minha aproveita, eu vou fazer uma análise, identificando que está limpo e isento de impureza, e que está dentro da densidade e dos parâmetros exigidos pelo próprio boletim de conformidade que eu recebi esse produto, e aí eu não vou precisar mais fazer nada. Eu vou registrar que não. Em seguida, eu vou compartilhar com vocês um modelo de planilha. Só que antes de compartilhar o modelo de planilha, eu gostaria de mencionar os cuidados que a gente precisa ter ao realizar essa drenagem, tá? Então, eu estou com... Tem 2 perguntas. Pois não. Marcos Nascimento está com a mão levantada. Pois não, Marcos. Você está com a mão? Marcos, tenta ativar o áudio de Marcos aí. Vai lá, Marcos. Faz aí até o questionamento. Eu tenho uma dúvida, Karen também está aqui, mas Marcos tem que falar. Marcos, tenta falar, Marcos, por favor. E Elinaldo Batista também está com a mão levantada. Enquanto Marcos não... Marcos, tenta digitar o seu questionamento, por favor, no chat aí, ver se a gente consegue falar. Elinaldo, eu vou tentar liberar seu microfone agora. 1, 2. Ok, Elinaldo, diga aí de novo. Ok? Não, acho que já contemplou. Era que eu ia fazer um questionamento com relação a registros. Né? Certo. Eu sempre sigo o modelo de drenagem, tanto quanto de papelão do tanque, que é um modelo muito utilizado pelo programa de olho no combustível Isso. da BR. Muito bem. Então, eu quero saber de vocês se aquele modelo atende à especificação da resolução. Vamos lá. A gente vai compartilhar um modelo lá em seguida. Eu acredito que aquele modelo, ele só não diz assim. Ele só não me contempla. Eu não sei se eu já, inclusive, já usei esse modelo como referência também, tá? Eu só não sei se ele contempla assim. Foi conferida diariamente, existe o item ou a linha que diz assim, eu conferi diariamente se existe água ou não no meu tanque, tá? Neto, por favor, vai até aquela imagem que a gente estava falando naquela hora, por favor, para mim poder falar com o... Isso, por favor, publica ela aí, certo? Observem aí, nesse... Depois eu vou voltar para as medidas de segurança, tá, gente? Essa planilha aí, ele diz o seguinte, ele diz a razão social do posto, o CNPJ e os dados da minha drenagem.
Observem que esse posto ele tem 5 tanques. O tanque 1, o tanque 2, o tanque 3, o tanque 6 e o tanque 7. Tá certo? E eu digo na linha de baixo, cada tanque qual é a capacidade dele. O tanque 1, ele é de diesel comum, de S500, ele tem 15.000. O tanque 2, ele é de S10 comum e ele tem 10.000. O tanque 3 é de diesel aditivado e ele tem 15.000. O tanque 6, ele é de diesel aditivado S10 e é só de 5.000 litros. O tanque 7, ele é de diesel aditivado S500 e a capacidade dele é de 30.000 litros. Aí, na linha de baixo, ele me pergunta assim no meu questionário. Existe a presença de água no equipamento de medição, sim ou não? No tanque 1, não apresentou. No tanque 2, não apresentou. No tanque 5, não apresentou. No tanque 6, não apresentou. E no tanque 7, apresentou. Então, eu preciso, nesse dia, drenar o tanque 7. Se os demais tanques tivessem sido drenados há pelo menos 15 dias atrás. Se eu tiver um intervalo menor do que 15 dias, e nesse dia houve a presença de água no tanque 7, aí eu tenho que fazer uma coleta desse lastro e identificar que o aspecto dele está turvo, que a cor é vermelha, que o volume da amostra drenada foi de 2 litros, eu identifiquei que ela estava turva, e mesmo assim eu drenei desse tanque 5 litros de água. E aí o que foi que eu fiz com essa água? Eu dei a destinação que a própria portaria, a própria portaria ambiental, CONAMA 273, fala que todo resíduo líquido coletado do posto revendedor, eu preciso dar um destino final para um aterro sanitário. Lembra da limpeza que a gente faz da nossa caixa separadora, que muitas vezes a gente coleta resíduos de óleo e a gente tem um tambor fechado com a tampa para entregar para a empresa que nos faz essa coleta? Esse produto contaminado, esses 5 litros de água, ele deve ser entregues justamente, ou seja, ser levado justamente para esse balde lá, ou esse vasilhame com tampa, ou esse local que você armazena esse resíduo líquido, para ser dado à destinação final. Tranquilo? Ficou claro agora, Elinaldo? Sim. Ok? Marcos Nascimento, quer falar? Marcos, você consegue falar, amigo? Eu vou abrir o áudio aí para você. Ele tem que abrir. Consegue abrir, Marcos? Ô, Carlos, é Romildo do Posto JB. Opa, Romildo, diga aí, meu amigo. Tudo bom? Bem, rapaz, quando eu fazia essa coleta, eu colocava dentro da caixa separadora mesmo. Mas na caixa separadora, em que espaço, Carlos? Ô, Romildo, desculpe. Eu colocava na verdade, eu colocava na calha e a água ia para lá, entendeu? O resíduo, só se fosse a quantidade muito grande, aí eu armazenava naquele tambor também com selo do Inmetro, porque eu tinha medo de vir uma fiscalização e achar que eu estava comercializando e ter problema, entendeu? Isso. Quando o pessoal chegava, eles colocavam aquela bichinha dentro do tambor e puxava e jogava para dentro do caminhão. Tudo bem. Mas quando era uma quantidade pequena, eu colocava dentro da caixa separadora. Eu não sabia que era errado isso não, viu? Não, vamos lá. Se você joga para dentro da caixa separadora, depois você não vai ter que fazer a limpeza dessa caixa separadora? Isso, é isso mesmo. A cada 3 meses é feita a limpeza. Pronto. Então, eu particularmente, em vez de eu jogar para a caixa separadora, para depois coletar ele de novo, e para que não corra o risco de eu colocar esse produto contaminado dentro da minha caixa separadora e que nesse período de chuva minha caixa separadora não transborde e que não atrapalhe o meu teste de TOG, Romildo, eu prefiro dar o destino final já do balde. Tá no balde no final e eu vou colocar no caminhão. Pronto. Né? Aí, junto com o da caixa separadora, que é feita a cada 3 meses, aí sim a gente dá o destino final para a empresa que faz a coleta, que inclusive nos deixa aquele comprovante de coleta de resíduos
utilizados pela caixa separadora. Isso. Tranquilo? Tranquilo. De Beleza. boa? Pronto. Mais alguém, por favor? Tem perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá, tem muita pergunta aqui. Tem muita né, amigo? pergunta. A Vamos gente lá. vai responder um por um antes de ir para a medida Existe de segurança. quantidade mínima a ser drenada? Não existe quantidade mínima a ser drenada, tá certo? O que vai existir é que no momento que você faz a drenagem, se você não identificar nenhuma quantidade de água, se você colocou na proveta, identificou que está limpo, isento de impureza, não precisa fazer mais nada, porque aquele produto já está confirmando para você que está limpo de impureza. Apresentou apenas, Carlos, 20 ml, o sensor está indicando aqui, mas na hora que eu drenei 1 litro de diesel e que veio junto esses 20 ou 30 ou 40 ou 50 ml de água, que foi apenas o tanque naquele dia que teve partículas de água drenada para o lastro do tanque. Na hora que eu drenei 100 ml, ela já saiu. Você descarta os 100 ml dentro do vasilhame, faz uma nova drenagem de 1 litro. A nova drenagem, se tiver limpa, isenta de impureza, resolveu o problema. Ela volta para o tanque, porque eu acabei de constatar que esse produto está limpo e isento de impureza. A gente só descarta o produto contaminado. O produto próprio para consumo, no caso, para revenda do posto, esse ele volta para o tanque. Essa foi uma dúvida do posto Tranquilo? Jacutinga, tá? Posto Jacutinga? Está Aí respondida. José Januário de Oliveira. Pois não, José. De quanto em quanto tempo tem que ser feita uma limpeza, nós mesmos fazendo esse teste de impureza no tanque? Vamos lá, José. Essa questão da limpeza do tanque, ela vai muito do plano de manutenção do seu posto. O plano de manutenção que foi feito, qual é a orientação? Foi feito para quê? Para cada 2, 3, 5 milhões de litros, fazer uma limpeza de manutenção no tanque de óleo? Se sim, a gente tem que acompanhar o plano. Não, Carlos, eu não tenho um plano de manutenção. Meu equipamento está mostrando que eu não tenho nenhum resíduo contaminado no lastro. Eu estou passando pasta d'água na régua, está dando tudo ok. Eu estou fazendo a drenagem do tanque, está tudo ok. Eu não vejo a necessidade de você fazer uma limpeza. A troca dos seus papelões filtrantes está sendo feito em que intervalo? Eles estão sujando antecipadamente. Carlos, antes eu passava 3 meses para trocar o papelão filtrante dos meus filtros. Eu agora estou trocando a cada 30 dias e está vindo sujo. Isso já é um sinal de alerta que você precisa fazer um tipo de manutenção já no seu tanque. Por quê? Porque o papelão filtrante está sujando antes do tempo de troca que geralmente é sugerido. Existem empresas que estão fazendo 6 em 6 meses. Inclusive, tem empresas que, por medida de prevenção, já fazem de 6 em 6 meses, tá? Foi como eu disse, tem plano de manutenção que diz assim, independente de ter resíduo ou não, eu vou limpar o meu lastro de tanque para retirar todo ou qualquer tipo de borra a cada 6 meses. Aí vai de plano de manutenção, tá certo? Foi o Rômulo. Rômulo pergunta aqui, qual a tolerância permitida da presença de água no meu tanque que posso usar ou não preciso me preocupar com isso? Rômulo, vamos lá. A presença de água, por menor que seja no seu tanque, identificada pelo equipamento, vai ser tolerância 0. A portaria ela é clara. Eu não posso ter nenhuma presença de água no meu tanque. Tá certo? A ANP, ela está muito rígida nisso. Ela diminuiu 50%. Pronto. Esse percentual de água no tanque. Pessoal, eu gostaria de fazer um comentário com você, o seguinte, hoje a gente tem, o professor Nélio está aqui do lado, eu tenho certeza que é 14%, né, Nélio, de mistura de biodiesel. Não, biodiesel... 14% de mistura de biodiesel no nosso diesel tipo A, que se transforma em tipo B. Então, pessoal, 14%, ele já representa, mesmo autorizado pela ANP, uma mistura de partículas que está adicionada ao óleo diesel, já com bastante evidências que pode sim haver ou não contaminação do meu lastro de tanque.
Tem postos que, devido ao período de passar o óleo diesel armazenado, mais de 60 ou 90 dias, quando é feito um controle de qualidade da análise do produto, retirada do tanque pelo bico, ele já identifica no próprio laboratório que faz esse acompanhamento, ele já identifica que o ponto de fulgor desse óleo diesel está fora do determinado pela própria ANP. Então, existe um controle muito grande de qualidade dos combustíveis, tá? Existe um controle, inclusive, existe uma norma, existe uma exigência da ANP que ele fala da gente ter que monitorar o controle de qualidade dos nossos combustíveis. Então, conferir diariamente se existe partículas de água e sempre estar fazendo análise periódica do nosso óleo diesel, isso faz parte da rotina de boas práticas, que inclusive já no finalzinho eu vou compartilhar com vocês um link da própria ANP, onde ela fala das boas práticas do uso, manuseio e armazenagem do óleo diesel tipo B. Então, é uma exigência da própria ANP, é uma determinação da ANP, não tem como a gente fugir dessa obrigação. Tem mais pergunta? Tem um bocado. Vamos lá. Rômulo Salles, qual a tolerância permitida de água? Você já respondeu. Certo. Kathleen Cristina, eu tenho uma dúvida. Eu tenho que fazer análise dessa água do fundo do tanque? Não, análise não. Você já identificou que existe a água, tá? Neto, por favor, tem uma imagem de uma proveta aí com turva. Primeiro coloque a proveta, essa bem amarelinha que tem antes dessa imagem. Isso. Mais a anterior. Pessoal, a próxima. Pronto. Não. Essa daí, pronto. Isso aí é um produto limpo, isento de impurezas. Essa imagem aí, ela tá nítida. Eu estou com um produto limpo, isento de impureza. Eu, a olho nu, eu consigo identificar que esse produto está limpo, isento de impureza. Já a próxima imagem, Neto, por favor. Eu consigo já ver claramente, nitidamente, que esse produto está turvo. Tem como identificar. Então, é fácil de identificar a presença de água no óleo diesel ou qualquer mistura que não seja permitida, como é os 14% da mistura de biodiesel. Então, um produto limpo, isento de impureza, é aquela foto anterior. Aqui, Carlos Alberto, é nítida que esse produto está turvo. Qual é a mistura que eu tenho, Carlos Alberto, desse produto que está alterando a cor visual do nosso produto? Aí eu preciso mandar esse produto para um laboratório para ele me dizer que isso aí pode ser solvente, que isso aí pode ser água, que isso aí pode ser várias coisas. Mas eu nítido, fazendo uma análise simples, só de colocar o produto na proveta, eu consigo identificar que esse produto está turvo. Então, assim, não tem como a gente ter dificuldade de identificar o produto. A presença de água vai ser nítida, gente. A água na proveta, ela vai estar sempre no pé quando decantado do produto. Qualquer mistura adicionada ao nosso óleo diesel, o óleo diesel vai ser mais leve do que qualquer mistura. Então, ela vai ficar sempre denso, sempre no lastro da proveta, sempre no lastro do tanque. Tranquilo? Consegui responder a sua pergunta? Conseguiu. Vamos lá. Vamos lá. Aqui fazemos as análises do posto semanalmente, falou Guilherme Goraeb. Aldemir do PG Postos. Aqui nos postos fazemos drenagem nos tanques, todos os combustíveis semanalmente. Marcos Nascimento, por quanto tempo devemos manter as informações? Valeu, Marcos. Essas informações, essas planilhas preenchidas, é uma exigência da portaria que eu ia, inclusive, apresentar a vocês agora. Ela tem que ser guardada por 1 ano, gente. Próximo artigo aí, Nélio. O Neto, Jadson por favor. respondeu aqui 1 ano. 1 ano. Então, o artigo 5º aí, ele diz que, pela realização desses procedimentos, é mantida à disposição da ANP pelo um prazo de 1 ano a contar a partir da data do registro.
Então, eu comecei a registrar dia 1º de julho de 2024 até 31 de julho de 2025, eu tenho que ter esses registros, tá certo? Então, ter um ano. Natália diz o seguinte, nesse caso, qual será os responsáveis para fazer essa análise? Pronto, o responsável em fazer análise, gente, é você mesmo que recebe o produto. Quem recebe o produto no posto não já faz uma análise desse combustível, não já foi treinado, não já foi capacitado para identificar que o aspecto do produto é limpo, isento de impureza, que a cor do S10 é amarelada, que a densidade mais a temperatura identificada no nosso termômetro e no nosso decímetro, transformado em massa específica, está de acordo com o boletim de conformidade, a gente mesmo que recebe o produto tem condições sim de fazer análise. Agora, Carlos, eu sou tão preocupado com o meu posto que a cada 6 meses, toda vida que é feita a manutenção no meu tanque, eu mando uma coleta que é feita do tanque do meu posto para um laboratório analisar o ponto de fulgor. Aí o ponto de fulgor realmente não tem como a gente analisar. Mas massa específica, densidade, temperatura, se está limpo e isento de impureza, aí eu consigo fazer. Bem tranquilo, bem de boa, sem nenhum problema. Mais algum questionamento com relação à drenagem? Posto Caraú levantou a mão. Consegue identificar o posto Caraú aí, Neto? Pois não. Tá me ouvindo? Carlos, Oi. uma pergunta. Esse relatório desse papel, documento, a gente vai conseguir o quê? No site da ANP? Não, Sebastião. A gente vai compartilhar no grupo, já foi compartilhado. Todo mundo que faz parte da Posto Seguro, já foi compartilhado no grupo esse modelo e vai ser compartilhado hoje de novo, depois da reunião, tá certo? Pronto. Depois da reunião, a gente vai ter um modelo desse. Antes de eu falar do modelo, eu gostaria de falar das medidas de segurança. As dúvidas com relação à portaria. Eu queria que todo mundo abrisse a câmera aí, por favor. Eu tenho mais de 300 pessoas agora. Eu gostaria que todo mundo abrisse a câmera, só para mim poder registrar se existe alguma dúvida, algum questionamento a ser feito com relação à portaria, para a gente poder ir para as medidas de segurança. Se o pessoal puder abrir aí as imagens e alguém tiver dúvida, quiser levantar a mão, por favor. Posso ir para as medidas de segurança já? André Silvestre está com uma dúvida aí, ela está com a câmera aberta. Vamos lá, pode falar. Na verdade, Carlos, Romildo. Opa, Romildo, diga aí, amigo. Eu estou com um problema na comunicação, mas eu fiquei agora sem conseguir ouvir nada do que você estava falando. Mas você continua sem me ouvir ou agora está ouvindo? Eu estou ouvindo, é como ter voltado agora. Tranquilo, mas tá tudo tranquilo. Então, com relação à portaria, alguém ainda tem dúvida? Posso dar procedimento para as medidas de segurança? Tá tudo tranquilo? André, pode falar, André. Show. Dê um joinha aí para mim, por favor, quem tá tranquilo, para mim dar continuidade. Um joinha, por favor. Show. Oi? André tá falando. Tem que abrir o microfone, André. André, por favor, abre o microfone, pode falar. Em caso de um produto vir da refinaria adulterado, essa mesma coloração que você mostrou agora, a gente teria que mandar para um laboratório para analisar qual é o problema? Não, por favor, repita aí a sua pergunta para ver se eu entendi. Vamos dizer que a gente acabou de comprar na refinaria o produto. Quando chegou no posto, a gente viu que ele estava irregular. Ah, tá. Você já identificou no recebimento do produto que esse produto não está conforme o boletim de conformidade, correto? Isso, correto. Você não recebe esse produto. Isso é o ideal, isso é o mais ideal que fazer. Isso, não recebe, porque você já está constatando com o seu conhecimento próprio, com os equipamentos que você tem, proveta de 1 litro, decímetro, termômetro, tabela de conversão, você já identifica, feito mais de uma vez. Pessoal,
eu gosto sempre de frisar isso. Ninguém devolve um caminhão feito só uma análise, não. O gerente de um posto está aqui, que eu auxiliei ele aqui no sábado, e a gente fez 20 amostras de um compartimento. Foi 10 amostras por cima e 10 amostras por baixo. E a gente identificou em todas as 10 que esse produto estava fora de especificação. E mesmo assim eu não mandei o caminhão voltar para a base. Eu chamei um representante da companhia até o posto para poder constatar o que era que a gente estava fazendo e que, se ele quisesse fazer uma contraprova, ele podia levar para um laboratório. E o laboratório afirmando que estava apto a receber, aí sim eu receberia. E em nenhum momento eu voltei o caminhão de imediato. Então, pelo amor de Deus, não voltem não o caminhão de imediato. Faça a análise mais de uma vez. Tire por baixo, tire por cima. Depois, se vocês puderem comprar aquele saca combustível, é uma garrafa que tem de bronze, que tem uma cortiça na tampa, que a gente joga ela lá no meio do tanque de combustível, tira a cortiça, ela enche de combustível e aí a gente sai fazendo a coleta do comprimento do tanque até o saca combustíveis, é o nome disso. Saca combustíveis. E aí você joga esse produto dentro de uma proveta e você consegue identificar a olho nu se esse produto. Então, André, respondendo seu questionamento, o produto fora de especificação não tem nem o que receber. Tá? Agora, se a empresa quiser fazer uma contraprova, levando para um laboratório, na sua presença e com a presença de algum representante, deve. Porque aí vai constatar que você fez uma identificação de um produto fora de especificação. Tá certo? Tranquilo? Ok, pessoal? Tá tudo tranquilo com relação a isso aí? Pois não. Eu acho que eu entrei um pouquinho atrasada. Será que seria muito incômodo se o senhor repetisse esse procedimento que a gente precisa fazer? Não. Brevemente. De forma alguma. Vamos lá. A gente ainda está Depois falando da obrigação que tem a resolução 968. A gente ainda vai para os procedimentos, tá? Qual ok, é que perfeito. os cinco incisos do artigo 21 da portaria diz? Que eu preciso fazer o acompanhamento da medição do combustível, óleo diesel que eu tenho nos meus tanques, diariamente. Então, seu equipamento, ele já faz uma medição diariamente do volume e da quantidade de diesel. E ele vai identificar ou não partículas de água ou outras misturas que sejam contaminantes ao produto limpo e isento de impureza. No momento que o sistema identifica isso, se faz necessário do posto revendedor fazer uma drenagem do tanque, do lastro do tanque. E essa drenagem ela vai ser realizada justamente com essas medidas de segurança que a gente vai falar em seguida, vai falar da bomba e vai falar do registro que a gente tem. Ficou claro? Show. Show? Ficou claro. Pronto. Show, obrigada, então, tá? vamos lá. Para as medidas de segurança, mais algum questionamento, Nélio? Não, de toca, boa? senão a gente Então vamos lá. Para as medidas de segurança. Carlos Alberto. Pois não. Boa tarde, sou Antônio. Diga aí, Antônio. A minha pergunta é: eu devo guardar uma amostra testemunha desse drenagem ou não? Não, não se faz necessário, Antônio. Eu identificando que o meu produto está limpo, isento de impureza, eu só preciso devolver ele ao tanque. Tá certo? Tranquilo? Então, pessoal, como realizar a drenagem? Se faz necessário utilizar de equipamentos de segurança, como luva, como máscara. No lugar da luva, eu posso usar o creme para as mãos. Eu preciso sempre ter cone de sinalização próximo ao tanque. Eu preciso paralisar a operação desse tanque para poder fazer a drenagem, porque a bomba em movimento, em sucção, vai estar movimentando lá o lastro do meu tanque e eu posso estar drenando uma quantidade de produto que não corresponde com o que está contaminado no meu tanque, tá? Então, usar o equipamento de proteção,
cone, luvas, creme para as mãos, máscaras são importantes. Devo paralisar esse abastecimento. Devo utilizar de uma bomba apropriada para a drenagem manual desse meu produto. Devo localizar o ponto de drenagem a ser realizada. Carlos, que ponto de drenagem é esse? Gente, o bocal de descarrego do produto. Se eu tenho uma descarga centralizada, mas o próprio tanque, ele tem o local de fazer a drenagem desse produto. Se for esses tanques mais novos, eu tenho o local de colocar a vara de medição para identificar ou não a presença de água. Então, eu tenho 3 pontos no tanque que é possível, sim, fazer a drenagem. Tanto aonde eu tenho o sensor, a válvula do sistema que faz a medição o volume desse produto. Eu tenho no tanque novo o próprio local de medição da vara e eu tenho o local de descarrego. Se não tiver alguma válvula de futebol, como eles chamam, atrapalhando a entrada da vara de medição, eu consigo conectar sim, descer um cano de 0,5 polegada e fazer a drenagem desse produto, tá? Eu preciso conectar sempre a essa bomba o quê? Tubos ou flexíveis ou rígidos. Eu particularmente prefiro usar o tubo de PVC, que eu não tenho risco de nenhum produto que possa gerar fonte de ignição, nenhum produto que possa gerar uma centelha dentro do tanque. Então, o tubo de PVC, ele de 1,5 m ou de 2 metros, com conexões para se emendarem um no outro e fazer a conexão junto à bomba, vai ser de fácil uso isso. E, por último, eu preciso armazenar esse produto. Lembrando, eu só vou armazenar o produto, eu só vou dar o destino final do produto, esse produto contaminado, esse que eu identifiquei, que eu preciso drenar 3 litros, 4 litros, 5 litros de água. Pessoal, eu só vou drenar 1 ou 2 vezes no mês uma quantidade de água, talvez de um tanque que eu nunca tenha drenado. Se eu fizer isso a cada 15 dias, se muito tiver, com 30 dias, vai estar lá 20 ml. E se tiver muita água, aí eu preciso ver o que é que está acontecendo, que tem algum contaminante ou está tendo alguma infiltração nesse tanque. Tranquilo? Com relação aos procedimentos de segurança que a gente deve adotar, tá tranquilo, tá claro aí para vocês, para a gente ir para o preenchimento da planilha. Caio Boaventura está perguntando o que aí? Tem diferença no resultado de um tanque de diesel cheio para um tanque de diesel baixo? Tem não, Caio. Não existe nenhuma diferença, não. Na verdade, o que a gente vai drenar é o lastro do tanque. Tanto ele com 1.000, com 5, com 10, com 15 mil. Não importa. O que vai decantar vai estar sempre no lastro. E lembrando, pelo bico eu não vou conseguir drenar o lastro, não. Porque a válvula de sucção, ela, por medida de segurança da própria ABNT, ela está suspensa 3, 4 ou 5 centímetros do lastro, para que não haja a sucção do agente contaminado que está no lastro do tanque. Tranquilo? Daniel Couto queria falar, tem uma pergunta dele. A água pois não, Daniel. do fundo do tanque deve ser guardada por 1 ano para análise da ANP. Quem é que está afirmando isso? Daniel Couto. Abra o áudio aí, Daniel. Daniel, abre o áudio aí e tenta explicar essa guarda desse produto aí. Abre o seu áudio. Oi? Agora sim. Alô? Oi, estou lhe escutando. Diga aí. Diga, eu não consegui captar o que você estava querendo falar, não. Não, você tinha algum questionamento para fazer? Ah, sim. Primeiro, parabenizar vocês, as explicações estão excelentes e bem esclarecedoras, viu? Segundo, é o seguinte, veja, o posto vai necessitar de contratar uma empresa para fazer esse trabalho? Não. Para fazer esse negócio. E eu quero só argumentar também que esse líquido extraído do tanque
essa água, se houver, ela vai ficar armazenada no posto durante 1 ano só. Se a Agência Nacional do Petróleo pedir, numa visita, a gente apresenta. Se não, ela é descartável depois de 1 ano. Então, a pergunta primordial é essa: o que fazer com as empresas que estão se credenciando, querendo que o posto contrate para que elas façam esse procedimento? Vamos lá, Daniel. Com relação a esse serviço, o próprio posto, ele tem um determinado colaborador que é orientado através da NR20 de fazer a limpeza da própria caixa separadora. O que é a limpeza, gente? É levantar a tampa, identificar se tem algum resíduo contaminante, fazer uso dos equipamentos de proteção com conhecimento técnico, de abrir essa tampa, de coletar esse produto. Do mesmo jeito que eu capacitei um colaborador para fazer a manutenção e a limpeza até que seja feita a coleta da caixa separadora, eu tenho como capacitar também esse mesmo colaborador a fazer uma drenagem do lastro do tanque a cada 15 dias. Ele faz a drenagem, traz o produto para o gerente ou o chefe de pista ou quem analisa o produto. A pessoa faz a análise desse produto, identifica que o produto está limpo e isento de impureza, devolve para o tanque. Carlos, o rapaz que faz a drenagem identificou a necessidade de fazer a drenagem. Aí a gente faz o uso da bomba manual, drena a capacidade de água que tiver. Carlos, tem mais de 100 litros de água. Então, gente, vai ter que contratar uma empresa com a bomba específica, porque drenar 100 litros de água em uma bomba manual vai dar trabalho. Aí sim, contratar uma empresa. Mas contratar uma empresa só para fazer a drenagem do fundo do tanque, eu, Carlos Alberto, acho desnecessário. E aí cabe a cada revendedor. Rapaz, eu prefiro que essa operação seja realizada pela empresa de terceiros, credenciada ao órgão ambiental, que me dê um relatório de drenagem. Independente da empresa contratada, independente do documento que ela deixar com você, não pode deixar de fazer o registro da drenagem a cada 15 dias, gente. E só respondendo a pergunta de Daniel, eu não tenho, Daniel, a obrigação de guardar por 1 ano o produto que foi retirado ou contaminado, não. É comum que se faça essa coleta das caixas separadoras de produto contaminado em um espaço de 3, de 6 ou 1 ano, de acordo com o contrato que você tem com a empresa ambiental. Então, se o seu posto tem na condicionante da sua licença ambiental que precisa fazer a coleta e destinação dos resíduos líquidos e sólidos a cada 3 meses, esse produto que você retirou do lastro do tanque, você tem que dar destinação a cada 3 meses. Se não, aqui eu só faço a cada semestre, a cada 6 meses. Aí você vai ter que fazer o mesmo processo a cada 6 meses. Carlos, eu só limpo a caixa separadora a cada 1 ano e depois eu dou a destinação do produto. Pronto, o produto vai ficar armazenado por 1 ano em um recipiente apropriado para receber o líquido contaminado e depois vai ser dado a destinação. Eu não tenho que provar NP a quantidade de água retirada. Eu só preciso provar NP que esse produto contaminado foi dado o destino correto do aterro sanitário. Tá certo, gente? Ficou claro, Daniel? Mais alguma pergunta, gente? Tem pergunta para Leonardo. É para meter pergunta? Vamos lá. Vamos aqui. Quais os fabricantes de equipamento de medição que identifica a água no tanque? Pessoal, eu acredito que todos os equipamentos que estão homologados pelo Inmetro de monitoramento, existe 2 diferenças. Existe o equipamento de monitoramento e existe o equipamento de medição de volume no seu tanque. Essa medição de volume, ele só vai medir o volume de litros que tem. O equipamento de monitoramento, ele já está dizendo, ele vai monitorar não só tanque,
mas como SAMPs de bomba, SAMPs de tanque, água dentro do tanque. Então, existem equipamentos de monitoramento apropriados para fazer esse monitoramento de produto fora de especificação no lastro do tanque. É instalado uma bomba, é instalado um sensor e esse sensor consegue identificar. Então, eu não tenho aqui como mencionar, mas se você tem um equipamento de monitoramento, entre em contato com o seu fabricante para ver se ele atende às exigências. Se não, eu com a vara de medição e pasta d'água, eu consigo identificar se no lastro do tanque do meu posto eu tenho a presença de água no lastro do tanque. Tranquilo? Perguntou se a água oriunda do fundo do tanque deve ser guardada por um ano. A gente não. já isso faz. Quais fabricantes de equipamento a gente respondeu? Essa proveta mostra o produto na chegada ao posto do tanque e esse produto não pode ser recebido? Não, aí o Daniel estava perguntando. É outra coisa, né? A amostra é da coleta, né? Pronto, essa amostra é da coleta. Pessoal, eu só fiz referência à proveta porque onde é que a gente identifica que o nosso produto está limpo e isento de impureza? Através da proveta de 1000 ml, gente. Nenhuma outra proveta eu consigo identificar se meu produto está limpo e isento de impureza. Quando eu faço uma drenagem e faço o registro, o que é que eu preciso atestar? Se aquele produto está ou não contaminado. Se eu identifico que ele está contaminado, eu preciso drenar e registrar a quantidade de contaminação que existe dentro dele e dar um destino final. Se não, se eu identificar que o meu produto está limpo e isento de impureza, eu vou devolver esse produto para o tanque. Então, a proveta de 1000 ml é a proveta indicada pela própria portaria da ANP para identificar visualmente se o produto está limpo e isento de impureza. Tá certo? Tem uma boa aqui. Vamos lá. Caso eu faça a drenagem e após isso o fiscal da ANP chegue e encontre um óleo turvo, porém eu estou com o comprovante que fiz a drenagem, mesmo assim o posto será autuado? Meu amigo, se o fiscal da ANP identificar que o óleo está turvo, é porque o seu óleo não está limpo e isento de impureza. Então, com certeza, você vai ser autuado. Pessoal, a gente só recebe produto limpo e isento de impureza, correto? Só. Existe uma portaria da ANP que fala do PMQC, que é o Programa de Monitoramento da Qualidade do Combustível, que ele atribui ao posto revendedor a essa responsabilidade. Nos estados que ainda não tem coleta da ANP, com um contrato com um órgão ambiental ou uma faculdade ou um órgão gestor da qualidade desse produto, se faz necessário o posto revendedor contratar um laboratório para estar fazendo a qualidade desses produtos. Está na portaria 948 de 2023, que entrou em vigor agora em 2024. Então, para garantir a qualidade do produto, quem tem que garantir é o posto. É por isso que a gente precisa fazer análise de cada combustível, por compartimento. Eu recebi 5 compartimentos de óleo diesel. O gerente desse posto está aqui comigo. E dos 5, 1 está turvo. Eu não tenho por que receber esse que está turvo, não. Eu vou receber os 4 que estão limpos, isentos de impureza, e eu vou ter que analisar com o meu motorista, com minha base, o que foi que aconteceu para esse produto estar turvo. Se eu misturar esse produto turvo com limpo e isento de impureza, eu vou contaminar o que está bom com o produto contaminado. Então, na sua análise, identificado que o produto está turvo, tem que drenar, tem que drenar, tem que drenar. Meu amigo, eu já drenei 100 litros, continua contaminado. Então, coleta uma amostra testemunha, manda para um laboratório identificar por que é que o aspecto do teu produto não está limpo e isento de impureza. Agora, não comercialize, porque se comercializar, vai pagar a multa da ANP. E Elma Miranda pergunta, esse equipamento de drenagem tem que ser aferido, ter algum selo, tem validade? Não existe determinação de certificação dessa bomba manual.
tá? Essa bomba manual não existe. Já já a gente vai passar um vídeo apresentando essa bomba, já em seguida. Vou, inclusive, indicar 2 empresas que comercializam, deve ter mais, mas a gente só está compartilhando dessas 2. Vocês podem conseguir preço, fazer cotação. É o melhor custo-benefício. Uma bomba de drenagem manual que tenha como suporte para mim já os tubos que eu vou ligar essa bomba ao meu lastro de tanque, aí, gente, é só a execução da tarefa. Aí Miranda pergunta também, essa sujeira também pode ser consequência pelo acréscimo de biodiesel? Olha, eu não tenho como afirmar, Yelma, se essa sujeira no seu tanque é devido ao acréscimo de biodiesel. Aí vem, qual é a vida, qual o tempo, a vida útil desse seu tanque? Quanto tempo está instalado no posto? Qual foi a manutenção que já foi realizada? Qual foi o tempo, qual foi a limpeza que foi realizada durante esse período? Então, cada tanque vai ter o seu histórico de manutenção. Eu não tenho como afirmar que uma borra é de um biodiesel adicionado ao óleo diesel. Até porque houve já estudos pelos órgãos fiscalizadores que permitem a mistura do biodiesel. Então, eu não posso hoje dizer que esse produto ele está sendo o agente contaminador do óleo diesel, não. Tá certo? Pessoal, com relação às medidas de segurança, tranquilo? Ok, mais alguma dúvida? Eu vou passar para vocês aí um vídeo da bomba de drenagem. Por favor, Neto. Eu acho que já vai sair com áudio. Vê se já sai. Esta é a bomba de drenagem manual para drenar água em tanque de combustível, santos de bomba, de filtros, e você pode adquiri-la com os canos de PVC para poder alcançar o fundo do tanque. Esta bomba manual você adquire na Leone Equipamentos. Então, esse é o vídeo da Leone apresentando a vocês como é que faz o uso da bomba, como é que usa e os equipamentos. No próximo slide, Neto, por favor. Eu tenho aí essas 2 empresas, tanto a Leone como a LC Equipamentos, que também disponibiliza da bomba de drenagem e dos tubos de conexões, tá? Esse tubo, lembrando, o ideal é que seja sempre de PVC, que não gere nenhuma fonte de ignição e que possa causar o acidente no manuseio do entra e sai desses tubos dentro do tanque, tá bom? Feito a drenagem, identificando no sistema, identificando a drenagem, a gente precisa falar agora do registro. Esse registro, gente, a gente precisa ter, isso sim, precisa ter, é o artigo 5, o inciso 5 do artigo 21. Os dados da drenagem eu preciso ter armazenado durante 1 ano. Isso não tem como fugir. Está no inciso 5º do artigo 21 dessa referida portaria. O que é que eu vou discriminar nesse registro? A razão social do meu posto e identificar qual é o CNPJ. E aí eu venho para os dados da drenagem do fundo do tanque de óleo diesel. Nesse posto que a gente está dando aqui como exemplo, eu tenho o tanque 1, eu tenho o tanque 2, eu tenho o tanque 5, o tanque 6 e o tanque 7. Então, são meus números de tanques. Eu tenho, para esse formulário, 5 tanques. Eu tenho a capacidade deles individualmente. Eu tenho o tanque 1, o produto diesel S500 comum. Eu tenho no tanque 2, diesel comum S10. Eu tenho no tanque 5, diesel aditivado S10. Eu tenho no tanque 6, diesel aditivado S10. Eu tenho no tanque 7, diesel aditivado S10. Então, quem no começo perguntou, Carlos, eu tenho uma planilha de olho na qualidade da própria Petrobras que fala da questão da drenagem. Identifique o tanque, identifique a capacidade, identifique se existe a presença ou não de água, e aí você está utilizando a planilha correta.
Só que, o que é que a gente está fazendo aqui, nessa planilha? A gente está atendendo a exigência da ANP e dizendo que nesse dia que eu fiz a drenagem, eu identifiquei ou não a presença de água. Está aí o terceiro item, presença de água no medidor. Medidor de monitoramento do meu equipamento identificou que no tanque 1 não tinha presença de água, identificou que no tanque 2 não tinha presença de água, no tanque 5 não tinha presença de água, no tanque 6 não tinha presença de água, mas no tanque 7 tinha presença de água. Mesmo sem ele identificar no tanque 1, a cada 15 dias eu preciso fazer uma análise e registrar. O que foi que eu fiz do tanque 1? Eu identifiquei que o produto estava limpo e isento de impureza. Eu verifiquei que a cor desse produto era avermelhado. A amostra que eu drenei, que eu fiz análise, foi de 2 litros. Não existiu a presença de água nessa análise. Eu não retirei nenhum litro de água de tanque 1. Eu datei com data de 10 de julho, botei meu nome, o número do meu documento e eu assinei essa drenagem que eu registrei no dia 10, do tanque 1. No tanque 2, fiz o mesmo procedimento. Eu identifiquei que estava limpo e isento de impureza. Eu vi que a cor era amarelada. Eu tirei de amostra para poder analisar. Eu tirei 3 litros, não verifiquei presença de água, não identifiquei volume de água e eu só fiz coletar, dizer que data eu fiz essa coleta. Do tanque 5, eu fiz o mesmo procedimento. Retirei 2 litros de produto, identifiquei que o produto estava limpo e isento de impureza, que a cor era amarelado, identifiquei que não existia presença de água, portanto, eu não descartei nenhum litro de água. No tanque 6, eu identifiquei que estava limpo e isento de impureza, identifiquei que estava amarelado, identifiquei que eu retirei 2 litros para análise, identifiquei que não existia presença de água, portanto, eu não tenho nada de água a descartar. No tanque 7, aí esse tanque me chamou a atenção. Foi um tanque que fica na baixada, lá no meu posto, num canto onde sempre fica uma onda de água quando chove. Aí, nesse tanque, que eu não tive o cuidado com a tampa de vedação dele, quando eu retirei o produto, o aspecto dele já me mostrou que estava turvo. Eu retirei 2 litros de análise para fazer. Nos 2 litros foi identificado que estava turvo. Eu identifiquei que existia presença de água, está aí o sim. E eu ainda drenei com minha bomba manual 5 litros de água para o recipiente que eu tenho apropriado no meu posto para conter esse resíduo sólido contaminado, gente. Esse documento eu preciso registrar com um prazo máximo de a cada 15 dias. Lembrando, se meu equipamento identificar água nesse intervalo de 15 dias, eu preciso drenar e registrar de imediato. Alguma dúvida com relação ao preenchimento desse documento? Pessoal, quem é cliente da Posto Seguro, nos grupos, a partir de agora, o pessoal da parte operacional já está compartilhando esse modelo de drenagem de tanque. E se houver alguma dúvida, pode provocar o pessoal do setor operacional, que inclusive na auditoria realizada pela Posto Seguro, vai ser uma das perguntas. Se você já faz a drenagem e se você já tem a bomba de drenagem e mais os tubos para fazer essa drenagem. Tá certo? Algum questionamento ao preenchimento dessa planilha? Por favor. Podemos guardar o registro junto com a análise de combustíveis, mais notas fiscais, tudo grampeado? Quem é que está perguntando? Caio Boaventura. Caio, pode. Eu só preciso que você guarde, porque vai ter a ferramenta lá. Vai ter o prazo. Vai ter que guardar por um ano. E aí você vai ter que descartar um dia, nota, boletim e hack com 6 meses. E aí, isso não vai gerar dúvida no seu controle, não?
esse controle você tem que fazer com bem cuidado. Então, se você junta, eu particularmente, eu vou dar a minha opinião, eu faria um arquivo separado, uma pasta, onde eu vou guardar, gente, 12 boletins desse, porque um boletim desse vai estar em, duas vias, a parte de cima e a parte de baixo. Como você faz uma drenagem a cada 15 dias, no mês você vai usar uma folha. Você vai ter 12 folhas para o ano. Então, uma pasta de arquivo, uma pasta nomeada como drenagem de tanque, isso já vai estar na plataforma, tá, Caio? Mas ainda não está disponível. Está só o monitoramento do prazo, vai estar a partir do dia 31. Esse vai estar o monitoramento do prazo. Mas a planilha, já na nova versão 2.0, aí essa vai estar disponível. Tá bom? Mais algum questionamento? A água e o óleo retirado do tanque de drenagem pode ser armazenada no mesmo tambor que estão os produtos retirados da caixa separadora? Pode. Isso se chama resíduo líquidos contaminado. Eu tanto posso misturar o resíduo da caixa separadora, como misturar a coleta de água que estava lá dentro do meu tanque de óleo. Jonathan Uchoa que perguntou. Opa, Jonathan, diga aí, meu amigo. Essa foi a pergunta foi dele. Foi a pergunta de Jonathan. Elisomar da Silva pergunta, aqui no posto temos bomba de drenagem e os canos de PVC. Não, ele está afirmando. Beleza. Parabéns, amigo. Você já tem bomba de drenagem e os tubos de PVC, agora só mão de obra a partir de 31 de julho. Você já vai ter que fazer o registro disso aí, tá bom? O Clésio Barros fez uma pergunta, o que pode causar o acúmulo de água no diesel, visto que a legislação é apenas para o diesel, o que significa que só que não acumula água, né? A preocupação da ANP, quando ela fez essa portaria, eu falei no início disso aqui, foi de garantir a qualidade do nosso óleo diesel ao consumidor final. A vida útil desses veículos, inclusive dos nossos equipamentos. Então, a gente já sabe, Neto, no chat, aquele link, por favor. Nesse link que eu estou compartilhando com vocês aí no chat, vocês, por favor, salvem e façam acesso. Existe no próprio site da ANP o Manual de Boas Práticas com óleo diesel, tá? Então, vocês observem que ele fala dos contaminantes. Por que é que o óleo diesel tem essas partículas de água? Por quanto tempo a gente deve armazenar? Então, todo esse seu questionamento está nessa planilha que foi criada pela própria ANP para as boas práticas de coleta e, para distribuição, transporte e armazenagem do óleo diesel. Então, essa cartilha vai responder todo esse seu questionamento. Por que é que o óleo diesel realmente tem essas partículas de água? Eu acho também o sereno, né? E aquilo, todo aquele processo, gente. A gente tem um tanque onde ele é subterrâneo, onde ele está exposto a uma temperatura. A gente tem temperaturas aqui no Nordeste que chegam até ter 35 graus na sombra. Então, imagine um tanque desse com uma camada de cimento em cima, sem uma tampa de vedação aberta por mais de uma semana para recebimento de produto, o que vai ter de vapor dentro desse tanque, e esse vapor, com essa temperatura, vai tornar partículas de água. Então, um exemplo bem simples, a gente bota uma água lá em qualquer panela para ferver, e no momento que ferve, esse vapor ele vai para a parede da vasilha que está lá no fogão, e, consequentemente, vai gerar essas partículas de água. Então, o próprio ambiente, aonde o tanque está armazenado, ele sim vai ser possível ter essa decantação de água. É tanto que todo carro fabricado com óleo diesel, ele tem um filtro chamado decantador de água no óleo. Então, ele primeiro decanta o óleo, decanta a água, para poder o combustível passar puro para o elemento filtrante. Então, é um filtro que a gente chama de decantador de água. Todo veículo a diesel, ele tem esse filtro decantador de água. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Daniel Couto, o RAC, o preenchimento de termo da qualidade, nota fiscal do boletim de conformidade corporativo deve ser guardado por 5 anos, conforme a Constituição.
Certo, Daniel. A gente precisa apresentar ao fiscal pelo menos os últimos 6 meses, tá? E definitivamente, juntamente com o LMC e mais os demais documentos fiscais, no mínimo 5 anos, tá? Varia o documento fiscal, tem contabilidade que guarda até 20 anos, mas a portaria diz que no mínimo 5 anos. Então, o RAC, para apresentar ao fiscal, os últimos 6 meses eu já estou atendendo a legislação. Mas, obrigado aí pela dica. O Bruno Viana, exemplo, drenei e retirei 5 litros e encontrei água, onde meu equipamento não registrou, mas drenei novamente e tinha mais água ou impurezas. O que eu faço além de registrar? Opa, Bruno, pergunta que vale R$1 milhão. Parabéns, maravilhoso. Meu equipamento não identificou. Então, eu já identifiquei um problema no meu equipamento, não já? Eu já vou acionar a manutenção, porque esse sensor de presença de água, ele não identificou a presença de água que no momento que eu fiz a drenagem, estava lá no lastro do tanque. Eu botei a minha vara de medição com a pasta d'água. Identifiquei que lá nesse lastro de tanque, eu tenho um volume de 5 a 10 milímetros medido lá na minha régua. Se eu converter isso pela tabela do meu tanque, isso corresponde a quantos litros de água? Sei lá, 150 litros, 100 litros. Então, amigo, você vai ter que arranjar uma empresa para drenar esses 100 litros correspondente ao volume de água medido na sua própria régua, de acordo com a tabela de conversão do seu tanque. Aí precisa fazer uma força-tarefa e tirar toda essa água e acionar a manutenção do seu equipamento, que esse sensor não conseguiu identificar a água. Tranquilo? Ok. Pessoal, com a mão levantada aqui, o tem Elinaldo alguém Batista, com a mão levantada. o Romildo e o Cristiano. Bora lá, Romildo. É Romildo, então vá, Romildo. Romildo, qual é a sua dúvida? Se quiser desativar seu microfone, está liberado aqui. Por vez, Romildo, depois Cristiano. Ok, Romildo? Cristiano, quer falar, Cristiano? Cristiano Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Seu Carlos, só uma dúvida, mas eu, assim, o amigo já perguntou anterior, acho que já foi esclarecido. Diga eu já aí. tenho uma bombazinha de sucção aqui no Sim. posto, e hoje eu utilizo um cano desse de PVC de meia. Encanação de água normal, posso continuar utilizando ele? Pode, sem nenhum problema. O meu único cuidado é com tubos que não sejam de PVC, tá, gente? Ok. E aí, eles que sejam, que possam conduzir eletricidade estática, tá bom? Okay, galvanizado, nunca pensar de botar cano galvanizado dentro do óleo diesel. Okay, tá bom? Obrigado. Edinaldo Batista. Edinaldo, amigo, pode dizer. Elinaldo, pode dizer, amigo. Boa tarde, tudo bem? Tudo, mais uma amigo. vez. Minha pergunta é simples, é mais uma consideração. Eu vou fazer o monitoramento do meu diesel, né? Porque atendendo os requisitos da portaria. Eu posso normalmente colocar nos outros meus produtos e fazer o mesmo procedimento, até por critério de controle de qualidade, correto? Correto. E aí eu mostro até mais um controle. Outra pergunta é que eu cheguei um pouquinho atrasado. Aí a gente está falando da questão das drenagens, muito claro, muito esclarecedor. Porém, com relação aos papelões e os elementos filtrantes, a norma ela não trabalha só drenagem mesmo, não é? Não. Essa norma ela não determina o monitoramento de troca de papelão filtrante. Eu apenas citei o papelão filtrante como boas práticas para garantir a qualidade do nosso produto vendendo ao consumidor final. Então, quem tem posto de rodovia, é comum trocar, até inclusive estoque de papelão filtrante, porque a cada período a gente troca, tá certo? Ok. Mas a norma não fala de controle de papelão filtrante, não. Tá certo? Ok, tá certo. Obrigado. Mais alguém? Carlos Alberto. Diga aí, meu xará. Pode falar, Carlos. Quiser habilitar o seu telefone, seu microfone, pode falar. Bruno Viana, também pode falar, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo.
Ô, Carlos, eu só queria reformular a minha pergunta anteriormente. Pois não. Por exemplo, eu drenei lá 5 litros. E nesses 5 litros, eu encontrei lá uma quantidade mínima de água. Aí, só que meu aparelho, ele não conseguiu identificar. Top. Aí eu já identifiquei já que meu aparelho está com problema, eu aciono lá os técnicos para fazer o reparo. Ok. Só que, logo após, eu dreno mais 5 litros, por segurança, para ver se ainda tem água no meu tanque. E eu não encontro mais água. O que é que eu faço? Certo, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Você identificou que existia água no seu tanque. Você drenou 5 litros. Deu o destino final desses 5 litros e drenou de novo. Os próximos 5 litros que você drenou, nenhum dos 5 litros foi identificado que tinha água, correto? Isso. Se não identificado que tinha água, esse produto está limpo e isento de impureza, correto? Certo. Então, a destinação final vai ser o quê? O próprio tanque de combustíveis da gente. A gente vai devolver para o tanque os 5 litros coletados. Porque você não está me afirmando que ele está limpo e isento de impureza, porque os primeiros 5 você não já deu destinação final? Correto? Isso. Pronto. Isso. Então, no momento que eu elimino a água, gente, o meu produto está limpo e isento de impureza. E eu só vou para o plano B se essa água continuar existindo no lastro do meu tanque. Mas no relatório, eu posso botar lá uma aba de observação que eu fiz novamente a drenagem e que não havia mais o... Bruno, no seu relatório, você não identificou a presença de 5 litros de água? Você não deu a destinação dos 5 litros? No seu relatório, você pode botar que drenou 10 litros, que identificou água em 5, que deu destinação de 5, a gente entende que os outros 5 ficou conforme. Não tem aí volume da amostra drenada? Não tem? Isso, entendido. Bota na tela aí, por favor, Neto, por favor. Os dados de drenagem. Isso. Tá vendo aí, ó? Os dados da drenagem do tanque 7. Não tem assim, volume da amostra drenada. Você drenou 10 litros, não foi? 5 você identificou que tinha água, você deu destinação final. Os outros 5 a gente entende está limpo e isento de impureza. Tranquilo? Sim. Ok, Breno. Estou às suas ordens, amigo. Mais alguém? Segundo o Melo, tá com dúvida. Ô, Carlos, diga aí, meu amigo. Oi, boa tarde, Carlos. Aqui é Carlos Alberto, posto Interlagos. É uma pequena dúvida. O senhor falou há pouco tempo da régua pasta d'água. Seria outra régua de medição fora essa convencional que temos? Não, é a convencional que você tem, que hoje, devido ao uso do seu equipamento de medição e monitoramento, a gente já não mais usa, né? Certo. Mas precisa ter nos postos para atender a exigência da ANP, caso ela vá no seu posto, fazer a medição e comparar o volume do tanque com o equipamento de medição. Certo, certo. Ok? Entendi. Tá bom, então. Entendido? Obrigado, então. De nada, amigo. Entendi. Pois não? Oi, pode falar, Carlão? Pois não, Pedro. Diga aí, meu amigo. Amigo, boa tarde. Me tira uma dúvida aqui que é extra, não é necessariamente dessa portaria, mas já que foi comentado aqui, seria o que levar em consideração para estabelecer uma meta para a troca dos papéis filtrantes. Pedro, o seu plano de manutenção, ele determina que seja trocado ou a tantos meses ou a tantos 1.000 litros comercializados. E aí, o que você vai dar prioridade é o melhor custo-benefício. Carlos, eu estou trocando a cada 200 mil litros vendidos e os papelões estão em perfeito estado. Você aumenta isso para mais 10. Estou trocando com 210 e está perfeito. Aumenta e aí você vai aumentando. Então, é assim. Quem vai determinar essa substituição é o próprio posto. A norma, ela não determina. Ela só determina
que você controle, através do programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis, a entrega de um produto dentro do boletim de conformidade que a gente recebe da base. Ok? Ok, Então, amigo, obrigado. não existe um prazo determinado pela portaria, não. Esse prazo a gente é quem vai ajustando de acordo com a necessidade de substituir ou não. E eu ainda faço referência também, muitas vezes, ao manômetro, que ele começa a estar acima de 5. Está na hora da gente substituir o papelão. Mais alguém tem dúvida? Sim, eu queria fazer uma pergunta, Patrícia. Então, Pois só não, para ficar Patrícia. bem claro e não ficar com nenhuma dúvida. Eu tenho o equipamento de medição, tá? Eletrônico. Ele não aponta que tem água. Mesmo assim, o ideal é que eu faça a drenagem semanal ou não é necessário? Eu preciso ter um relatório mensal de que foi feita uma drenagem manual ou como o meu equipamento de medição eletrônica está ok, não é necessário? Não, vamos lá, Patrícia. Se seu equipamento não monitora, eu preciso ter alguém monitorando se existe água ou não diariamente no meu tanque. É o que diz a portaria. Se o equipamento monitora? Se o equipamento não monitora, eu preciso diariamente acompanhar se existe ou não a contaminação de água no meu tanque. Como eu faço isso? Através da minha vara de medição e pasta d'água. Não, mas a minha dúvida é quando o equipamento monitora. Certo. Aí, quando ele monitora, ele diz que não tem água ou que tem água? Ele diz que não tem água, que está tudo ok. Eu só vou precisar fazer a drenagem desse tanque, como fala o inciso 5º da própria portaria. Eu só vou precisar fazer a cada 15 dias. Independente de ter água ou não, eu preciso fazer. A cada E aí, pode ser com a régua ou tem que ser com a bombinha de drenagem? Uma bomba de drenagem. A régua eu não consigo drenar a água do lastro do tanque. Eu só consigo identificar. Ah, perfeito. Perfeito? Alguém mais, gente? Pode falar, Naime. Quem mais com dúvida? Boa tarde, Carlos. Posso falar? Boa tarde, Tânia. Pois não. Não, não é Tânia, é Vitória, viu? Ô, Vitória, Ei. diga aí. Bora. Me diga aqui uma coisa, amor. A destinação da drenagem seria através dos mesmos feitos pelos filtros e óleos e frasco dos óleos? Sim. Não no mesmo recipiente, porque ali a gente tem resíduo sólido, tá? Então, eu posso utilizar esse resíduo juntamente com aquele resíduo da minha caixa separadora. Eu não tiro um registro lá da caixa separadora, que o código de destinação é o 130.508, colocado lá no meu boletim de coleta de resíduo. Esse código ele já diz que é um líquido contaminado com algum agente químico perigoso e que eu preciso dar uma destinação final, que é o quê? O aterro sanitário. Ok? Não, tudo bem. É só para tirar essa dúvida. E outra coisa, esse relatório nós temos que fazer conforme o modelo da ANP e onde podemos encontrá-lo. O preenchimento que você está falando do monitoramento, é isso? O preenchimento da drenagem, é esse relatório? Exatamente. E onde encontrar esse relatório? Pronto, na ANP? vamos lá. Modelo da Esse ANP? modelo da drenagem, cliente por seguro, tem ele já disponível agora de tarde. Tá? Mas eu não sei se eu sou cliente Porto Seguro. Pronto. Então vem ser Porto Seguro, mas dá um oi para mim aí no WhatsApp e me pede, que você tem meu WhatsApp, não tem? Acho que sim, Carlos. Pronto, me pede, por favor. Carlos, me manda aí para mim o
o registro da drenagem de tanques que eu compartilho. Não só com você, mas como quem está na sala que precisar do compartilhamento. Então, o meu número, quem quiser anotar aí, 84 99924 2971. Repetindo, 84 99924 2971. Tá aí no chat, certo? Obrigadão. Quem não tiver, é só me pedir. Pessoal, mais algum questionamento com relação à drenagem e à portaria? Eu gostaria de escutar de vocês o nível de satisfação das informações que a gente recebeu nessa tarde de hoje. Gostaria de saber como foi. Quem gostou, dá um joinha aí. Dá um parecer aí no chat, se foi bom, se foi esclarecedor, se ainda tem dúvida. Quem é cliente Porto Seguro que tiver dúvida, é só solicitar a parte operacional. É um prazer compartilhar informações com vocês. Gratidão a todos que se disponibilizaram em passar aqui mais de 1 hora junto com a gente, esclarecendo dúvida, fazendo questionamento. Esse é o trabalho da Porto Seguro, é de buscar dar informação e capacitar o profissional do segmento da revenda de combustíveis. Então, desde já, eu agradeço a todos aí pela atenção, pela confiança que foi dada e estamos sempre às ordens. Uma ótima tarde, um bom trabalho e um ótimo fim de semana aí para todos, um resto de fim de semana para todos.